Espírito Santo, meu Senhor, nesse exato momento, eu coloco esse momento diante de Ti. E quando eu vier falar as palavras, que seja o Seu Espírito que esteja falando por meio de mim, que eu diminua e que o Senhor cresça, que o Senhor prepare os nossos corações para recebermos de Ti, Pai amado. O Senhor quer falar aos nossos corações essa noite. Que o Teu Espírito que nos direciona pelos caminhos da justiça, pelos caminhos da retidão, continue falando por nós. E foi intermediando diante do Senhor Jesus Cristo. Intercede diante do Pai por nós. Tudo isso para a honra e glória do Santo Nome. Amém. E graças a Deus. Isso foi um pouquinho do nervosismo, tem um tempinho que eu não trago a palavra. Mas eu queria que meus irmãos abrissem a Bíblia, eu vou pedir aqui o teu celular, em Josué 14, pode ser a partir do versículo 7. Josué 14, a partir do versículo 7. Amém? Falar como meu filho falou no dia que eu estou sendo ministração aqui no culto dos jovens, aqueles que encontraram a palavra, digam amém. Amém. Amém, então, tudo bem. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz bem assim, no livro de Josué 14, a partir do versículo 7. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desprezaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo, certamente a terra em que puseste o pé será tua, e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis, agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu 45 anos, desde que o Senhor falou essa palavra em Moisés, andando Israel ainda no deserto. Já agora eu sou de 85 anos, estou forte, ainda hoje como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair como para voltar. Agora, pois, dá-me esse monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os Enaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para nos desapossar, como prometeu. Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron, em herança. Portanto, Hebron passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, que elegeu em herança até o dia de hoje, visto que perseveraste em seguir o Senhor, Deus de Israel. Irmãos, no mundo atual que nós vivemos, ouvimos muito falar de uma palavra que é relacionada à psicologia, a coach, e muitas postagens trazem sobre resiliência. O que seria o significado de resiliência? É uma palavra usada para descrever o comportamento do ser humano. A palavra resiliência, que significa a pessoa que supera seus problemas com mais tranquilidade, passando por elas com leveza e sabedoria. Para a psicologia, uma pessoa resiliente tem maior resistência a equilíbrio em frente às adversidades. Para essa administração, eu estava pensando sobre a perseverança e analisando isso. A palavra vai se aproximar, resiliência é o quê? Perseverança. E muitos homens da palavra de Deus, mulheres de Deus, demonstraram a atitude de perseverança na Bíblia, mas eu queria falar de Caleb. Esse texto aqui ocorre no livro do capítulo 7 até o 14, se vocês observarem em 3 situações, ele fala o quê? Que ele perseverou no Senhor. A perseverança, meus irmãos, ela é muito importante em nossa caminhada cristã. E para falar como ele perseverou, faço um resumo mais rápido possível, ao qual ele, Josué e mais 10 espias foram levantados por Moisés no intuito de verificar se realmente aquela terra ali era a terra boa. Deus tinha falado semana durante mel, e realmente era. Uma terra promissora, uma terra boa. E Josué e Caleb verificou aquilo, assim como os outros 10 espias. Chegando na cidade, diante do povo de Israel, todos confirmaram que aquilo ali procedia, era verdade. Mas muitos que ali estavam, os 10 representantes das outras tribos, vieram com um relatório negativo, focando na negatividade, em todos os obstáculos, em todos os gigantes, em todos os espícitos que ali estavam. E aí, meus irmãos, o que aconteceu? Você tem outra pregação interessante, que daqueles 12 espias, somente 2 são lembrados na Bíblia, Josué e Caleb, os outros nem citam o nome. Uma das características de um homem perseverante é não deixar se contaminar pelo meio religioso. A Bíblia, se eu não me engano, no livro de Números, fala que quando Moisés falou, quando Caleb foi chegar a receber dessa promessa, os caras sobre ele havia um espírito diferente. Na hora que ele se encontrava naquela situação, ele não foi contaminado pelaquela murmuração, porque a murmuração ali, o que resultou naquele exato momento, meus amados irmãos? Inflamar o povo a acreditar no que os 10 espias falaram e que aquilo ali não era o que os outros 2 falaram, e foi de desagrado a Deus. Então, uma característica de uma pessoa perseverante, meus irmãos, é não se contaminar por meio ao qual vive. E hoje, se a gente não se firmar em Deus, não perseverar no Senhor, fica difícil, né, irmãos? Porque nós somos rodeados de pessoas que hoje focam mais nos problemas do que na solução. Na hora que Caleb chega diante dos homens,
fala. Realmente é tudo isso que eles estão falando, esses gigantes, mas ele com o espírito do pastor diferente dos demais fala, mas com Deus nós vamos tomar posse naquela terra. Meus irmãos, nós não podemos nos contaminar com pessoas negativas que só fazem coisas que nos colocam para baixo. Outra coisa muito importante da característica de uma pessoa perseverante é a obediência. Podemos falar de tantos homens da fé aqui, mas eu queria falar de Noé, que teve como responsabilidade criar uma arca num momento muito difícil, em que o pecado dominava, a corrupção dominava, tudo de ruim dominava aquele mundo. Noé recebeu a ordem de Deus ali, as orientações para construir aquilo ali, e era assim, era o de sarcasmo, de injúria e tantas outras coisas, mas ele continuou perseverando no que Deus havia ordenado. O que temos que ter na nossa vida de perseverança, meus irmãos, que tem muitas coisas para andar ainda aqui na pregação, é que nós não nos contaminamos com pessoas que não professam a nossa fé, que têm o mesmo objetivo que nós temos, não nos contaminando e sendo obediente, a perspectiva de tomarmos posse das nossas promessas, pastor, ela é praticamente certa. E mais um ponto que eu queria abordar aqui é a respeito de uma pessoa que tem uma pessoa perseverante. Eu abordo esses 3 itens, pastor, serão atributos: a não se contaminar com o meio que você anda, a obediência e também a confiança no Senhor. E podemos falar aqui, para finalizar esses textos, vou até desenvolver um pouco mais a pregação, sobre Ana. Ana, que era voltada por Penina, Ana que passou toda aquela situação, ela passou por mais vivendo tudo que ela passou, toda aquela situação difícil, sendo ali nos momentos de entregar a oferta, quando ela ali diante com o seu esposo, Eucana, quando o seu esposo ali, ela recebia a melhor porção, mas aquilo não era o suficiente. O que ela fez? Ela confiou em Deus, que se ela perseverasse em oração, a situação dela ia mudar. Mas eu quero voltar aqui a Caleb. Porque, irmãos, as promessas de Deus, para elas se cumprir na sua fidelidade, na minha vida, na sua vida, não depende simplesmente de Deus. Depende da nossa perseverança nele. Deus falou em sua palavra que nós não estaremos só. É uma promessa que ele tem não só para mim, não só para o pastor, mas para todos nós. Que ele estaria com nós até a consumação do século. Não é isso a promessa de Deus na palavra? Mas todos querem isso para a sua vida, pastor? Quantos têm recebido o convite para estar na sexta-feira oração no meio? A nossa diaconisa Esther fez uma consagração, estava agradecendo algo maravilhoso que aconteceu no sábado passado e foi algo terrível para toda a igreja. Quantos vieram? Nem todos que esperavam, né? Mas assim, as pessoas querem que Cristo esteja ao lado dela perpetuamente, mas as pessoas não querem estar com Cristo. Então fica difícil uma pessoa dessa ter perseverança para tomar posse das suas promessas. Porque, meus irmãos, a fé e a perseverança, elas andam junto, lado a lado. Nós podemos ver no livro de Romanos 12, versículo 12, a palavra do Senhor diz: eu já estou passando um pouco, eu tenho que dar uma colocação para poder basear o texto que eu preparei para trazer a ministração essa noite. Romanos 12, versículo 12 diz que antes de tudo nós devemos primeiramente nos alegrarmos no Senhor. Nós devemos ter paciência na tribulação. E nós devemos perseverar em oração. Versículo lindo. Mas de não tão fácil a aplicação dessas leis. Porque nós se alegrarmos do Senhor quando tudo vai vir é fácil. O boleto não chega, a enfermidade não bate a porta, não houve um acidente com um carro, tudo vai bem. É fácil dar uma glória a Deus. Mas passa pela aprovação da vida. E a ordem aqui, no caso, não vai alterar os fatores, mas ela se encaixa um por um, pastor. Que ele muda primeiramente para nos alegrarmos em quem? No Senhor. E temos paciência na tribulação. Irmãos, convenhamos, responda a cada um. É fácil ter paciência no dia mau? É fácil ter paciência no momento em que você pegou. Um dia, nossa irmã até me abençoou no relógio do carro, eu estava lá no meu trabalho, eu fui dar um relógio, acabei chapando, deu errado, deu uma rechapei o carro do cara. Gente, na hora, a gente quer justificar um erro estando errado, não é fácil ter paciência no momento da tribulação. E se você não consegue se alegrar do Senhor em todo momento, na alegria ou na tristeza, se você não consegue ter paciência na tribulação, você não vai conseguir, pastor, permanecer perseverando na oração. Eu tinha preparado muitas coisas, mas quem guia a palavra é o Espírito de Deus. Eu ia falar isso no final, vou trazer para vocês agora um testemunho sobre esses 3 versículos. Não sei se alguém acompanhou um afogamento, vou até botar aqui na hora, um afogamento que aconteceu na represa Passa Um em Curitiba. Alguém viu essa matéria passando? Eu vi no YouTube, eu confesso com meus irmãos, eu ia trazer uma ministração semana passada, mas Deus já preparando tudo. Por isso que nós temos que priorizar a perseverança em nossa vida de oração e nossa vida de Deus. Uma família estava descansando ali em um momento de lazer no decorrer da semana nessa represa de Passa Um em Curitiba. Depois eu mando lá no grupo lá o link do pessoal comprar na tela, saiu uma fonte correta, que é o Balanço Geral de Curitiba. E eles estavam descansando, calor tremendo, e o filho brincando com a bola, essa bola pega, cai no rio. No que essa bola cai lá nessa represa, o pai vai buscar a bola para entregar pro filho. O que aconteceu? Ele se afogou.
Ele se afogou e ele passou 45 minutos sem respiração. Chegaram o SAMU, tem tudo na matéria. Chegaram o bombeiro, todo mundo tentando socorrer. E tinha uma mulher ali no meio, que acredito eu, que colocava esse versículo em prática. Ou que colocava, eu vou falar no final. Pegaram os médicos tentando reanimar, fazendo todo o procedimento, reanimação, massagem, respiração boca a boca, 45 minutos, no momento em que o bombeiro pegou e falou o seguinte, que não dava mais, não tinha como ressuscitar aquele cara e voltar à vida. Aí levantou a mulher no meio, a matéria diz. O interessante, irmão, é que essa mulher pegou, levantou e gritou, Deus, devolva o meu esposo para mim, para minha vida, para os meus filhos. E a repórter, pastor, na hora que ela fala a matéria, diz que ela até uns versículos dizendo que a fé move montanhas. E aí ela falou que as pessoas se sensibilizaram e sentiram naquele exato momento uma vibe diferente, uma energia positiva. Não é energia positiva. Nós que somos de Jesus, sabemos que Jesus estava chegando naquele exato momento para fazer o milagre. Porque aquela mulher ali, com a sua família, creio eu, Deus respondendo a oração dela, que ela colocou aquele primeiro versículo, ela se alegrava no Senhor. No momento em que estava ali o seu esposo tentando ser reanimado, ela estava passando por uma tribulação, pastor, ela se encontrou paciente, descansando em Deus. Mas no momento em que viu que não poderia fazer mais nada, ela recorreu a quem? Ela percebeu em oração, irmãos, é incrível. A matéria, na hora que fala de todo mundo, ela gritando, orando, falando ao Senhor, na hora que ela terminou de orar, pastor, o homem voltou a respirar. O homem voltou a respirar e eu assim, aquilo me encheu meus olhos de lágrimas, imediatamente eu levei, mandei a mensagem para minha esposa, para a pessoa mandar no grupo. E aí, meus irmãos, eu parei para ver que a gente tem a oportunidade de exercer essa perseverança em outras situações, porque podemos perseverar, meus irmãos, preventivamente, para que quando o dia mal vier bater a nossa porta, nós estejamos pacientes diante da tribulação. Porque a verdadeira perseverança não é simplesmente suportar, mas se manter firme ao chamado de Deus, independente das circunstâncias ou consequências. Isso é perseverança. Se tudo está dando errado, nós temos que continuar. As pessoas confundem perseverança com confiança. Nós temos confiança que Deus tem ouvido as nossas orações. Nós temos certeza que a nossa fé é capaz de mover montanha. Mas a perseverança para que quando o dia mal chegue, um milagre venha acontecer, tem que continuar. Igual diz aqui, ó, independente das circunstâncias ou consequências, nós devemos manter uma perseverança verdadeira. Porque a paciência na tribulação é algo muito difícil. A ferramenta é importante na vida de qualquer pessoa, qualquer cristão, meus irmãos. Eu tinha preparado a meditação, Deus vai direcionar. Na vida de qualquer cristão, sabe o que é a oração. E quando eu preparava essa ministração, eu comecei a ver o quanto a perseverança é importante na vida do crente. Você vai ver ali no livro de Hebreus. O livro de Hebreus que fala bem assim. Porquanto não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, ciência de que possuístes vós mesmos patrimônio superior. Mas a partir desse versículo aqui, 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ele tem grande galardão. Com efeito, tende por necessidade de perseverança, para que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. O escritor de livro de Hebreus deixa bastante claro aqui, pastor, parece que é uma condição para que a promessa nós devemos alcançá-la, o que? Perseverar. Você quer sua promessa? Persevere no Senhor. Aleluia. Você quer sua promessa? Persevere na leitura da Bíblia. Você quer sua promessa? Pode estar dando tudo errado, mas assim como Deus respondeu a oração daquela mulher, Deus vai responder a nossa também. Quando eu falo isso, eu estou sujeito a fazer o quê? Tá errar, dar opinião, mas meus irmãos, nós estamos baseados na verdade. A palavra de Deus que nada é contra a verdade, senão for pela verdade. Então a sua promessa está condicionada com a esperança segundo o livro de Hebreus. Qual é o tamanho da sua perseverança? Essa era a pergunta que eu queria fazer para defender dessa mulher. Nós perseveramos quando as coisas começam a ficar pequenas. Parece que quando começa, eu estou num propósito de estudar para passar um concurso público, eu confesso a ti, para eu ter que perseverar mais. Mas também eu tenho que priorizar o reino de Deus. Nós temos que perseverar primeiramente nas coisas de Deus. Amém. Pessoas que já teve experiência de ter deixado o reino de Deus em segundo plano sabem que não vale a pena você tentar bater de frente com o que Deus tem para a sua vida. E eu sou testemunha disso. E muitas pessoas têm. E com a autorização da minha diaconisa Esther, eu quero falar que eu fiquei impactado com o testemunho dela que eu ouvi sala na igreja. Porque, irmão, eu posso falar do que eu vivi com propriedade, até quando eu perseverei o que eu alcancei de Deus. O nosso querido irmão aqui já tem uma oportunidade de testemunhar lá tudo que já passou, como a Esther. Então, cada um pode falar com propriedade o tanto que tem perseverado em Deus na vida, trabalhando na vida. Sabe, a Esther deu um testemunho a respeito do sonho que ela tinha de ser uma funcionária pública, que ela passou, tem 29 anos, né, Esther? 29 anos, sonhou, almejou, chegou ali, lembro da enfermidade, não tomou posse.
Outras pessoas tinham largado Deus. Outras pessoas, já que eu não consegui, mas está aí perseverando, sabendo, igual ela pegou e falou, algo muito importante. Deus ainda não me respondeu, né? Mas também não vou questionar. Por quê? Pelos 7 anos. E se tem uma coisa, 3 pontos muito importantes que eu não... Isso aqui é para poder finalizar. 3 pontos importantes que eu quero fazer, irmão. Tem folha grande assim, no caso da minha vista, e eu... Não, meu Deus. Falei aqui, desculpa. 3 pontos importantes aqui para nós finalizarmos essa palavra. Primeiro é, Deus tem feito muita promessa para aqueles que perseveram em seguir. As promessas de Deus, primeiramente, pastor, para quem quer seguir. A salvação é para todos, mas as promessas de salvação, porque nós falamos muito aqui sobre o que queremos receber, a misericórdia, os galardões de Deus, mas irmãos, a promessa maior que já fez foi ter tirado nós do jugo do inimigo e ter colocado nosso nome na Bíblia. E essa promessa, nós devemos estar perseverando dia após dia e seguindo para que isso venha cumprir. Então tem promessa, meus irmãos, que é independente da promessa que Deus fez, depende muito mais de nós do que Deus, porque já foi no céu. Deus deu um para que me tem filho, para se arrependa. Ele falou, ele vai cumprir na tua vida. Muitas coisas não acontecem. Não é porque Deus não quer fazer, é porque nós não damos lugar para Deus fazer. Nós muitas vezes colocamos outros propósitos, outros objetivos em vez de fazer a vontade de Deus. A segunda é, Deus deseja que buscamos para alcançar as promessas garantidas em Cristo. Deus deseja que buscamos para alcançar as promessas. As promessas garantidas em quem? Em Cristo. Qual é a promessa que Deus deu para nós por meio de Cristo Jesus, primeiramente? Aquele que perseverar até o fim vai ser o quê? Salvo. Aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Então, quando nós buscamos a Deus para poder termos as promessas de Deus garantidas em nossas vidas por meio de Cristo, as outras coisas serão acrescentadas buscando a Deus. Mas a promessa principal que Deus quer para a sua vida é a salvação, pastor. É estar ao lado dele. Então, se você tem buscado isso, se alarde, irmão, porque isso aqui é passageiro. Amém. Nós não preocupamos com a economia, com o café que a minha mulher tanto ama, a 30 reais. Eu até mandei um post pelo dia desse. O cara botou um saco de cimento de 30 reais, o café disse que é melhor construir do que tomar café. Nós não se preocupar com a eternidade, se nem café vai ter. Nós passamos por problemas, isso aí com todo mundo. Às vezes uma pessoa tem que acertar uma pendência comigo, com um fornecedor de roupa, na loja com um cliente, mas isso é passageiro. Então, se preocupe em buscar as promessas garantidas de Deus por meio de Cristo em nossas vidas. E para finalizar, precisamos ter paciência para que a promessa chegue no tempo de Deus. Vocês têm tido paciência para esperar o tempo de Deus na vida de vocês, irmãos? Se a gente for fazer introspecção, analisar, nós não temos. Mas Deus tem misericórdia. Como foi pregado certa vez, foi Eclesiastes aquele dia? 3 ou não? 3. Eclesiastes 3. Lá tem muita coisa. Mas a única coisa que, para mim, na minha opinião, não divide a Bíblia que não há tempo é para a gente negligenciar o propósito que Deus tem em nossas vidas. Não há tempo mais para isso. Eu posso falar por mim, eu não tenho mais tempo de ficar flertando, de hoje eu não sei se eu vou para a igreja. Não, é tempo de buscar mostrar Cristo. É tempo de buscar as promessas de Deus em Cristo Jesus para nossas vidas. Então, irmãos, assim como Deus ouviu a oração daquela mulher que clamou, essa noite eu tenho certeza que alguém tem algo aqui para apresentar de Deus tão difícil como aquela vida ter sido ressuscitada. A notícia boa que eu falo para vocês, se perseverar em oração, o pastor vai receber. Porque Deus não é homem para mim. Que nem filho do homem se arrepende. Então vamos perseverar em Cristo Jesus, em oração, na leitura da palavra de Deus, em nome de Jesus, e essa mensagem da noite, as palavras de Jesus.